aí galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie, pra quem não me conhece. Hoje já tá amanhecendo, cenário novo. Gente, é o seguinte, pra iniciar esse ano de 2024, mas assim, esses vídeos todos vão ser atemporais, tá? Então você pode fazer a qualquer momento que você quiser, quando você quiser, tá? A gente vai começar uma jornada de 30 dias, começando a partir do dia 1 de janeiro, tá? Desse livrinho chamado Paz de Coração, baseado na vida e nos ensinamentos de Francisco de Assis. Eu sempre gostei muito de São Francisco de Assis. Eu nasci no dia dele e sempre me conectei muito. Ixi, talvez eu me emocione. Oh, meu Deus. Sempre me conectei muito e eu vou ser sincera que eu não sei como, de onde saiu esse livro. Não sei se eu não sei se ele foi me dado, se eu peguei emprestado da minha mãe, porque ele nunca vai voltar, nunca voltou, né? Eu não sei de onde ele veio, se alguém deu pra minha mãe e ela me passou, não sei. Quando eu vim pra Rondônia, eu não tinha ele. Quando eu cheguei aqui, eu recebi alguns livros e eu acho que ele tava no meio, tá? Mas sinceramente eu não sei a fonte de onde ele veio. Mas de qualquer forma, ele é um livrinho super simples, super pequenininho. É uma jornada de 30 dias, tá? A gente vai ler nesse vídeo a introdução dele. Um pouquinho da história de São Francisco de Assis, quem ele era, pra quem não conhece. E assim, gente, é bem resumido mesmo, tá? E como que ele é utilizado, né? Então ele tem uma oração pro período da manhã, um ensinamento, na verdade. É um textinho pequeno com algum ensinamento, algum mantra para você levar para o seu dia, alguma frase para você ficar lembrando naquele dia. E à noite, quando termina o dia, tem uma oração para ser feita. Então ele tem quando você acorda, quando o seu dia começa e quando o seu dia finaliza, por 30 dias, tá? Eu particularmente fiz esses 30 dias em 2023 e foi muito interessante. Não tem nem o que dizer, assim. Foi muito sincrônico, né? Mas de qualquer forma, ele não é um livro, né? A gente vai ler aqui que não foi feito para você ter que obrigatoriamente seguir dia 1, dia 2, dia 3. Não. Se você quer parar no dia 2 e fazer o dia 2 5 vezes, tudo bem, sabe? É uma jornada espiritual, no final das contas, só que é muito lindo. Não é só que, né? Toda jornada espiritual é linda e ele realmente vai lá no fundo. Então a gente vai começar. E tem mais um detalhe que eu quero trazer aqui pra vocês, que São Francisco, ele era considerado pai dos pobres, casado com a senhora pobreza, né? Ele tinha uma devoção à pobreza material, tá? Então ele largou tudo, ele era de família rica, ele largou tudo, tirou as roupas dele. A gente vai ver essa história aqui também. E ele pregava uma vida de desapego, ele pregava uma vida de pobreza, porque os pobres recebem e tudo mais. Isso é o que ele ensinava, tá? Aqui a gente vai ouvir o ensinamento dele. Não tô dizendo que alguém é obrigado a fazer, eu mesma moro numa casa, tenho minhas roupas, sabe? Não cheguei nesse nível que ele chegou ainda, talvez um dia chegue, mas não cheguei lá. Mas os ensinamentos dele continuam sendo muito válidos, porque às vezes a gente dá muito valor para coisas que não têm valor. Então, saibam, né, que tem esse ensinamento bem forte nesse livro, desapego, matéria, papapá, e que ninguém é obrigado a fazer nada. É um ensinamento, você pode trazer para sua vida e ver como que ele, não como ele se encaixa, mas como que a sua vida pode se encaixar, melhorar a partir daquele ensinamento. E talvez tenha alguns que você fale, isso não serve pra mim. E tá tudo bem também, tá? Como a gente diz, você escolhe a sua vida. Essa é uma fonte de sabedoria que vai ser compartilhada e você decide o que cabe e o que não cabe. E tá tudo bem, tá bom? Então, simbora lá. O autor aqui tá como John Kirwan, tá? Pela Versus Editora, Campinas, no ano de 2000, tá? Só pra vocês terem ideia dessa parte inicial, tá?
Então, primeiro a gente vai falar de São Francisco de Assis, depois como orar esse livro, e depois a gente entra nos 30 dias com Francisco de Assis, que é a jornada. E no final tem uma reflexão, tá? Então o livro começa assim. Em todas as suas pregações, pouco antes de anunciar a palavra de Deus àqueles que se agrupavam à sua volta, a primeira coisa que Francisco fazia era orar para que eles tivessem a paz. O Senhor lhes dê a paz, saudava-os. Por essa razão, muitos dos que até aquele momento odiavam a paz, com a ajuda do Senhor, passaram a abraçá-la de todo o coração e se transformaram em filhos da paz. Tomás de Celano, c. 1229. Tá? Aqui não fala isso ainda, né? Mas sempre antes de uma palavra, né? Algo que a gente vai receber, ou algo que a gente vai acessar, algo que a gente vai ler. É muito interessante a gente sempre trazer aquela respiração bem profunda, trazer aquela presença, né? Dar uma conectado, né, com esse coração, com esse centro, né, trazer uma apaziguação, né, antes da gente estar acessando esses ensinamentos, para a gente poder ter abertura para acessar eles. Porque muitas vezes com a mente conturbada, a gente não entra, né? A mensagem chega e não entra. Então, respirar fundo, acalmar a mente, né? Vai ser uma sugestão que eu convido todos a fazerem antes de iniciarem os 30 dias, tá? E agora também, para quem quiser fazer 3 respirações bem profundas, essa minha foi curta, 3 respirações bem profundas pra gente poder entrar na vida de São Francisco de Assis um pouquinho, tá bom? Provavelmente, não há pessoa alguma na história do cristianismo que tenha captado tão bem a concepção espiritual do Ocidente como o irmão Francisco de Assis. Com certeza, ninguém mais conseguiu romper fronteiras denominacionais e culturais da maneira e na extensão em que ele fez. O mundo ficou excepcional e universalmente consolado com esse extraordinário personagem que, no decorrer dos séculos, veio a ser chamado de O Pobrezinho. Sua imagem embeleza jardins e parques em toda parte. Uma figura alta, serena, despretensiosa, que em pé, de mãos estendidas em direção aos pássaros no céu que vêm repousar em seus ombros, e com os animais selvagens aos seus pés, parece invocar esperança em favor de um mundo mais humano e acolhedor. Na verdade, Francisco fez realmente sermões para os pássaros. Compadeceu-se até das minhocas. Caminhou com delicadeza sobre pedras e reconheceu sua ligação fraterna com o sol, a lua e as estrelas. Entretanto, se estivermos prontos a ouvir o que ele tem a dizer ao nosso espírito, é imperativo conhecermos a que preço, com que compromisso e com que desassombro espiritual chegou ele a obter essa serenidade que tanto nos atrai. Francisco não foi uma figura indecisa, confusa, movendo-se romanticamente por uma paisagem agradável, até mesmo sentimental. Foi, sim, um andarilho revolucionário do espírito, obstinado, firme e exigente. Francisco não é um mensageiro da graça barata, da salvação alcançada através de sentimentalismos calorosos, ou um contador de histórias, ou um pacificador para a alma moderna. Ele foi alguém que escolheu viver não nas cômodas metáforas de pobreza, mas numa indigência real, severa e rigorosa. O irmão Fogo não foi o ardor fervoroso e romântico de um coração, mas a dor seca de olhos cauterizados. Francisco amava todas as criaturas do mundo, e não porque fossem belas ou acolhedoras. Muitas estão longe disso. Mas porque em todas elas viu o reflexo de um mesmo Criador. Foi um homem prático que de fato fundou e governou uma família espiritual espalhada no mundo inteiro, e com membros de todos os níveis espirituais, concebida, dirigida, recrutada e orientada por ele. Recusou os covardes e mandou embora aqueles que burlaram o rigor da pobreza
que ele esperava de si mesmo e de todos os que se propunham a ser seus companheiros espirituais. Francisco nasceu por volta de 1181, em uma família abastada, e durante seus primeiros 25 anos desenvolveu a fama de auto-indulgente e brincalhão que o transformou em herói e líder dos jovens de sua cidade. Também era um sonhador de espírito aventureiro, particularidade que acaba por levá-lo a participar de uma guerra entre cidades, durante a qual foi feito prisioneiro. Retornou a Assis com relutância para retomar a vida exatamente no ponto em que havia deixado. Deu as costas para uma possível carreira nos negócios de família e para um retorno às bravatas militares de seus sonhos juvenis. 3 eventos, segundo seus biógrafos, foram responsáveis pela extraordinária mudança em sua vida. À custa de causar desagrado ao pai e aos antigos companheiros, ele decidiu reconstruir uma igreja pobre e abandonada e viver na pobreza. Em seguida, veio o encontro com os leprosos. Superou a profunda e entranhada repugnância que sentia para abraçar esses marginalizados pela sociedade. E, numa missa dominical, o apelo do Evangelho de Cristo, conclamado a uma renúncia dos bens materiais para seguir o Mestre, tomou a forma de um convite, ao qual Francisco respondeu com um compromisso de vida inteiro. Nessas páginas você encontrará uma ênfase quase absoluta na pobreza verdadeira e em sua indispensável companheira, a humildade. Isso não apenas por serem essas virtudes a chave da espiritualidade franciscana, mas porque na visão de Francisco e dos evangelhos, elas são a chave do cristianismo, o ponto central da mensagem de Jesus. O que você certamente não irá encontrar é uma teoria sistemática de espiritualidade e um programa minucioso que o ajude a colocá-la em prática. Francisco não foi teólogo, nem erudito, nem escritor. Foi um poeta casual e alguém que fazia orações. Foi o pai de uma família espiritual para a qual prescreveu regras e advertências. Fundamentalmente, porém, foi alguém que viveu sua visão, sua vida, melhor que suas palavras. Nos ensina o que significa ter um encontro com Deus, tal como Francisco o encontrou e se pôs a seu serviço. As leituras deste livro, sugeridas para a oração da manhã, se desenvolvem a partir de 2 vidas de Francisco, escritas por Tomás de Celano nos anos que se seguiram imediatamente à morte do santo. Nelas, vemos Francisco em ação. Nelas, vemos sua espiritualidade encarnada no mundo, do qual desejava escapar, embora nunca o houvesse rejeitado. Através de histórias, nos depararemos com esse extraordinário homem, cuja resposta ao mundo do século XIII dá forma e motivação para as nossas respostas ao mundo nos dias de hoje. Ele escolheu viver como um homem pobre, tendo inveja apenas daqueles que possuíam menos que ele. Sua pobreza foi tão rigorosa e sofrida quanto a que pode ser encontrada em qualquer rua dos grandes centros urbanos nos nossos dias. Sua mendicância é tão oportuna quanto a dos desabrigados que vivem em nossas próprias ruas e igualmente insistente em suas interpelações à nossa consciência. A oração da noite utiliza uma forma muito apreciada por Francisco, uma meditação sobre as palavras do Pai Nosso e sobre passagens prediletas da Escritura. Cada dia se encerra com uma variação da passagem do livro dos Números, 6, 24 e 26, chamada geralmente de oração sacerdotal, usada certa vez por Francisco para dar uma bênção pessoal ao seu companheiro mais chegado, Léo. Essa jornada espiritual com Francisco é marcada não somente pela pobreza e humildade, mas pela compaixão que hoje em dia está sendo legitimamente restituída ao seu lugar de direito no cerne de qualquer espiritualidade possível. A espiritualidade franciscana pode ser, de fato, a espiritualidade arquetípica de nossos tempos. Ele conheceu e livremente escolheu uma pobreza que é politicamente exigente e institucionalmente desafiadora. Francisco viveu uma espiritualidade de compaixão, enraizada na pobreza e na humildade. Talvez a ironia mais sutil esteja no fato de que esta figura austera, espiritualmente exigente, resgatada da tranquilidade de um jardim, poder ser o mais perfeito guia para nossos tempos,
e sua espiritualidade, o arquétipo para uma geração faminta e avidamente indagadora. Agora a gente vai ver como orar este livro, ok? É propósito deste livro abrir uma porta para você, tornar acessíveis a experiência e a sabedoria espiritual de um dos mais importantes e queridos mestres espirituais, Francisco de Assis. Não se trata de um livro para simples leitura. Ele o convida, sim, a meditar e orar em suas palavras diariamente, pelo período de 30 dias. É um manual para uma jornada espiritual. Antes de ler as normas, entre aspas, para assumir esta jornada espiritual, lembre-se de que este livro foi feito para liberar seu espírito, não para confiná-lo. Se algum dia você perceber que a meditação não lhe está causando nenhuma ressonância, busque em qualquer outra página uma passagem que pareça melhor adaptar-se ao estado de espírito de seu dia e de sua alma. Não hesite em repetir a meditação de um dia tantas vezes quando ache necessário, até perceber que descobriu o que o Espírito Santo, através das palavras do autor, tem a dizer ao seu espírito. Seguem abaixo algumas sugestões para você poder usar este livro com base para suas orações. No início do dia. Quando o dia se inicia, reserve um momento de silêncio, num lugar calmo, para ler a meditação sugerida para o dia. A passagem é breve, nunca se estende além de algumas centenas de palavras, mas foi cuidadosamente selecionada para proporcionar um enfoque espiritual, um suporte espiritual para o seu dia inteiro. Destina-se a lembrá-lo, no início do dia, de sua própria existência num nível espiritual. Destina-se também a colocá-lo na presença do mestre espiritual, que vai ser seu companheiro e guia nessa jornada. Mas, acima de tudo, o propósito da passagem é lembrá-lo de que neste e em todos os momentos durante o dia, você estará vivendo e se movendo na presença de um Deus que o convida constantemente, embora com toda tranquilidade, a viver nele e através dele. Uma advertência: leia devagar, bem devagar. A meditação foi dividida em linhas curtas justamente para ajudá-lo a fazer isso. Não leia apenas para chegar ao fim, mas para saborear cada parte da meditação. Você nunca pode saber por antecipação que frase ou que palavra vai suscitar uma resposta ao seu espírito. Dê uma chance às palavras. Afinal, você não está simplesmente lendo a passagem, mas sim orando-a. Está firmando uma atitude de serenidade para todo o seu dia. Para que a pressa? Durante todo o dia. Imediatamente após a leitura do dia, você encontrará uma única sentença a qual chamamos mantra, termo emprestado da tradição hindu. Tal frase se apresenta como uma espécie de companheiro espiritual para o decorrer de um dia atarefado. Escreva, então, esse mantra num cartãozinho ou em sua agenda, numa página reservada para isso. Olhe para ele todas as vezes que puder. Repita-o calmamente para si mesmo e prossiga suas atividades. Tal recurso não se destina a interrompê-lo ou desviá-lo de suas responsabilidades, mas simples e delicadamente lembrá-lo da presença de Deus e do desejo que você tem de responder a essa presença. No final do dia. É o momento de fazer a entrega do dia. Procure um local tranquilo e acalme seu espírito. Respire profundamente, inspire, expire, lenta e deliberadamente, muitas vezes, até sentir seu corpo libertar-se de toda a tensão. Leia então a oração da noite vagarosamente, frase por frase. Você vai perceber que tomamos da tradição cristã uma das orações mais conhecidas e a entrelaçamos com frases retiradas da meditação proposta para o início do seu dia e com o mantra que lhe fez companhia de manhã até a noite. É assim que uma simples oração da noite é capaz de abranger todos os aspectos espirituais do dia, que agora está terminando exatamente como iniciou, na presença de Deus. É um momento para recapitulação e encerramento.
Peça a Deus que o envolva em seu amor e que o proteja durante a noite. Durma bem. Outras formas de utilizar este livro. 1. Use-o de acordo com a inspiração do seu espírito. Como já foi dito, pule a passagem que num determinado dia não lhe está causando nenhuma ressonância ou repita num segundo dia, ou até mesmo em vários dias. Uma passagem cuja riqueza lhe esteja sendo significativa. As verdades de uma vida espiritual não são absorvidas num dia ou até mesmo no decurso de uma vida. Relaxe, portanto. Seja paciente com o Senhor. Seja paciente consigo mesmo. 2. Tome 2 passagens ou mantras, quanto mais contrastantes, melhor, e ponha-os lado a lado. Invista tempo tentando descobrir como suas semelhanças ou diferenças iluminam o seu caminho. 3. Comece a fazer um diário espiritual para registrar e aprofundar a experiência que você vai iniciar nessa jornada de 30 dias. Utilizando um mantra ou uma outra frase da leitura que está despertando seu interesse, escreva um relato espiritual de seu dia, uma reflexão espiritual. Crie sua própria meditação. Junte-se. 4. Junte-se aos milhões de pessoas que, buscando um aprofundamento da vida espiritual, estão se unindo com outras para formar pequenos grupos. Cada vez mais pessoas se empenham em fazer isso exatamente para auxiliar e dar suporte umas às outras nessa procura que lhes é comum. Encontrem-se uma vez por semana ou pelo menos em semanas alternadas para discutir uma das meditações e orar sobre elas. São muitos os livros e guias disponíveis que podem ajudá-lo a fazer com que esse grupo evolua. Bom, essas são a parte introdutória desse estudo, dessa jornada, né? Quem sentiu chamado no coração, dia 1 já vai ter o primeiro vídeo. Todos eles vão ser postados no período da manhã, ao início do dia, entre 4 e 5 da manhã, porque tem pessoas que acordam mais cedo, então acho que vai ser lá pelas 4, tá? Para que todo mundo consiga tirar esse momento para ouvir, né? Para poder absorver e depois seguir o dia lindamente. E ao final da noite também, né? Entrando ali no pôr do sol, entre 6 e 7, porque aí vai ter variação de horário, né, de acordo com a região do Brasil. Mais perto desse horário do pôr do sol, também vai estar entrando o Meu Dia Termina, que você pode fazer quando o seu dia finaliza, quando você for dormir, enfim, como você sentir no seu coração. Então, eu espero que essa seja uma linda jornada para quem se propor a ela, para quem sentir chamado no coração. Ela é atemporal, façam como sentirem, como desejarem, tá? Vai estar uma playlist aqui no YouTube e em janeiro a gente vai estar fazendo ela juntinho.